Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast da Indie Power. E neste episódio eu quero falar sobre um assunto bem interessante que é a cultura brasileira nos jogos digitais. Vai ser meio que uma reflexão sobre esse tema, já que eu não existe uma regra em relação a isso, né? Não é uma técnica que você pode montar meio que um passo a passo de como executar isso, mas uma reflexão que vai abordar vários pontos relacionados a essa questão de inserir a cultura brasileira dentro dos jogos. E antes de começar o assunto desse vídeo, eu quero te convidar a conhecer o nosso novo curso. Na verdade, não é nem que é um novo curso. É um curso que já existe, mas que ele foi remodelado para ser ampliado, que é o curso Game Art Total. Eu já falei aqui no podcast, no canal do YouTube, dependente aí de qual plataforma você acompanha. E eu já falei várias vezes sobre o nosso curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino a criar arte para jogos 2D. Então, desenho, pintura digital, animação quadro a quadro, animação cutout e por aí vai. Criação de tileset, pixel art, por aí vai. E era um curso focado totalmente no 2D. Aí eu gravei algumas aulas de 3D e a princípio eu pensei, vou criar um curso de um Game Art 3D. Mas aí eu pensei um pouco mais e resolvi juntar o curso Game Art 2D com esse novo conteúdo 3D, que seria o curso Game Art 3D, fundir os dois e virou o Game Art Total. Total porque ele tem tanto 2D quanto 3D e aborda todo tipo de conteúdo que você precisa, todo tipo de matéria para você criar arte para jogos, seja 2D ou 3D. Então eu juntei os cursos e troquei o nome para Game Art Total. Então eu vou deixar o link aí na descrição, caso você estiver acompanhando aí pelo YouTube, né, que é onde dá para a gente colocar os links. Mas se você estiver escutando em outras plataformas, é só você digitar indiepower.com.br. Não esqueça do BR, porque senão você vai cair aí em algum outro site que também utilize o domínio IndiePower, o nome, né? Então tem que colocar BR para dizer que é o brasileiro. Aí você procura lá na guia lá cursos, aí vai ter o Game Art Total. Mas enfim, vamos voltar aqui para o tema, que é cultura brasileira nos jogos digitais. O Brasil é um país bem grande, é um dos maiores do mundo e da América Latina talvez ele seja o maior, inclusive. Então é um país muito grande e muito rico em relação à diversidade cultural. Se você for ver, cada estado tem ali meio que sua cultura local, suas lendas, suas histórias, seus costumes, suas músicas, seus estilos musicais e por aí vai. Então cada estado tem sua própria cultura. Tem estado que dentro do próprio estado você tem ali divisão da cultura daquele dentro do próprio estado, uma variação cultural dentro de uma única região. Então nós temos esse recurso no Brasil da variedade cultural. E é um tipo de recurso que pode ser utilizado nos jogos, mas você deve tomar um certo cuidado ao utilizar a cultura brasileira nos jogos digitais. A primeira coisa que você tem que levar em consideração, montei aqui uma pequena lista,
é evitar alguns clichês. Quando a gente fala de cultura brasileira, já vem na cabeça, por exemplo, Saci, Curupira, índios e por aí vai. Só que por mais que isso faça parte da cultura brasileira, a cultura brasileira não é só isso. A gente tem a cultura lá do pessoal mais do sul, do centro-oeste, do norte, do nordeste, e que varia muito. Então você, quando pensa em cultura brasileira, você não pode cair nesse clichêzão do Saci, do Curupira e tal. Até porque muitas pessoas, até do Brasil inclusive, não cresceram tendo influência desse folclore brasileiro. A gente até tem ali na infância, né, no início, geralmente você faz desenhos, colore ali o Saci, comemora na escola, tudo mais. Aquela coisa meio Monteiro Lobato, aquela versão do folclore brasileiro na visão do Monteiro Lobato, que é uma visão que é mais focada ali para criança. Só que depois que você chega ali na pré-adolescência, adolescência, vai deixando meio de lado o folclore brasileiro. E acaba que a gente não tem uma referência infanto-juvenil ou para adultos que envolva o folclore brasileiro. Eu lembro que tem um RPG chamado O Desafio dos Bandeirantes. Ele não tá mais ele não é mais editado, então você não encontra ele novo para comprar por alguma editora. Mas é basicamente um RPG de fantasia que tem elementos da cultura brasileira, do folclore, porque ele é todo focado na época dos bandeirantes, né, da colonização. Então você consegue, por exemplo, criar personagens diversos, indígenas, os bandeirantes e por aí vai. E dentro do RPG, do livro, né, esse no caso é um RPG de mesa, que é o primeiro RPG brasileiro, se eu não me engano, que foi lançado. Ele é bem antigo e foi o primeiro que eu joguei, primeiro RPG de mesa que eu joguei. E nele tem meio que alguns personagens do folclore. Boitatá, Iara, Curupira, Saci, Mãe do Ouro e por aí vai. Só que é interessante que esse livro, esse RPG, ele trouxe o folclore brasileiro não com aquela visão de Monteiro Lobato, aquela questão mais cômica, mais divertida, mais infantil. O RPG ele traz esses personagens, porém numa temática mais macabra, mais dark. Então você passa a ver, por exemplo, o Saci, ao invés de ser aquela imagem toda alegre e sorridente que a gente via quando a gente coloria aqueles trabalhos de escola até quarta, sei lá, terceira série. Então você passa a ver de um ponto de vista totalmente diferente e mais interessante, inclusive. E buscar essas referências, esses outros pontos de vista do folclore brasileiro é algo interessante também. Eu falei aqui da questão do sair do clichê de quando pensa em cultura brasileira não pensar só no folclore, mas não é porque o folclore seja ruim ou não seja adequado, mas talvez porque nós não tenhamos um contato tão próximo assim. A gente conhece parte do folclore, mas a gente conhece só aquela versão infantil do folclore. Então não tem problema você utilizar o folclore, mas você não pode se limitar àquela questão mais infantil, digamos assim. Então sai um pouco do clichê. E mesmo que você pegue o clichê, você tem que sair dele, buscar uma visão diferente
desses elementos do folclore. Mas cultura brasileira não é só folclore. Você tem uma série de coisas, o próprio na história do Brasil tem vários acontecimentos, né, no decorrer aí da história do Brasil. A gente tem período colonial, tem o período monárquico, depois você tem ali uma série de conflitos depois ali da instalação da República, né? Igual tem aqueles... Eu não lembro assim direito qual que é os nomes, mas você tem tipo revolta da vacina, tem não sei se é revolta da chibata ou o que era, mas você tem uma série de acontecimentos históricos interessantes que podem servir de background para jogos. Por exemplo, quando você joga um jogo da Segunda Guerra Mundial ou de alguma guerra que aconteceu no mundo, às vezes, geralmente é um jogo ali, o pessoal às vezes acha interessante, que se passa dentro de um contexto histórico que aconteceu em algum outro país. Mas aqui no Brasil também aconteceram várias coisas que poderiam servir de base para você criar histórias interessantes, criar jogos com temáticas interessantes nas coisas que também aconteceram no Brasil. Quando você joga um jogo de Velho Oeste, por exemplo, o Velho Oeste nada mais é do que um período ali de uma localidade nos Estados Unidos. Ou seja, é uma coisa bem local que existiu ali. Ou seja, mesmo as coisas, certos acontecimentos locais que se sucederam na história do Brasil, você pode pegar, usar de background e fazer um jogo, mesmo um jogo que vai ser exportado, que possa vir ser jogado por outras pessoas que não conhecem aquele acontecimento. Nós, por exemplo, jogamos jogos que tem ninjas, samurais, vikings e uma série de elementos que pertencem à cultura, à história de outros países que nós não conhecemos. Nós não sabemos o que é realmente, o que é real, o que não é real dentro daquele elemento cultural. Mas a gente assiste filmes, séries, joga jogos que utilizam esses elementos mesmo sem conhecer. Então, por que não uma pessoa de fora não iria jogar um jogo que se passa, por exemplo, que tem como background uma revolta armada que aconteceu no Brasil, um acontecimento histórico, um conflito, ou um elemento do folclore e por aí vai. O pessoal pode jogar mesmo não tendo conhecimento. Na verdade, é até preciso para a gente poder levar um pouco da cultura brasileira, a gente precisa também inserir a cultura brasileira nos jogos. É lógico que não dá para você pegar um elemento da nossa cultura e já colocar num jogo e fazer um jogo 100% baseado naquilo e querer que o gringo jogue aquilo, porque ele não vai entender tudo. Mas se você pegar um jogo que tem uma proposta que já é conhecida pela maioria das pessoas e colocar elementos da nossa cultura, fica mais fácil do público externo que não entende ainda aquele elemento cultural possa jogar aquilo e passar a entender, mesmo que ele não vai entender exatamente, porque a gente joga jogos de Viking, Velho Oeste, uma série de coisas, e a gente não entende de fato, a gente tem uma ideia, mas a versão histórica realmente, oficial, a gente não conhece, né? A gente conhece com base no que chega pra gente. E tem muita coisa que chega que não é realmente o original, né? Igual a questão dos vikings, que a gente sempre viu nos elementos culturais, eles usando aqueles chapéus com chifres. E se você for pesquisar, não existe nenhum dado histórico, nem nada
que diga que os vikings usavam chapéus ou capacetes com chifre. Isso não tem uma base histórica que diga isso, mas a gente durante muito tempo sempre acreditou nisso porque é o que chega pra gente. Mas a gente acabou conhecendo os vikings e muita gente pesquisou mais sobre o assunto, a mesma questão do Velho Oeste, do Japão feudal com seus samurais, a cultura da China também, dos guerreiros, monges guerreiros, tudo isso porque foi sendo introduzido aos poucos nos elementos culturais. Por exemplo, a questão das artes marciais orientais, do Japão feudal, da China e tal. Há certo tempo atrás não era conhecido do grande público esses elementos. Mas como esses países, ou até mesmo outros países, foram aos poucos introduzindo em jogos, em filmes, esses elementos, isso faz com que as pessoas vão aos poucos se acostumando com aqueles elementos daquela cultura diferente. Então, hoje é comum você assistir um filme de ação que tem algum elemento de arte marcial oriental, que tenha alguma coisa que faça parte da cultura oriental, por exemplo. Então, da mesma forma que o Japão, a China, os Estados Unidos, outros países foram aos poucos colocando os elementos da sua cultura para poder levar para o mundo, não direto, mas uma coisa assim mais branda, acabou funcionando para fazer as pessoas conhecer a cultura e ver esses elementos culturais com certa naturalidade. O Brasil também precisa começar a fazer isso. Na verdade já até começou, né? Tem vários filmes aí que faz sucesso mundo afora que são filmes brasileiros. Tem vários filmes do Brasil, produções nacionais que fazem muito sucesso lá fora, levando a cultura. Talvez se você pegar, por exemplo, a história do Saci, a história do Curupira e tentar jogar de uma vez, não vai funcionar. Porque ninguém conhece aquilo, ninguém tem ideia do que se trata, então não desperta tanta curiosidade, não tem um elemento que faça com que a pessoa de fora tenha uma conexão com aquela história. Você tem que meio que criar uma conexão. Você quer colocar aquele elemento da cultura, mas ao mesmo tempo você tem que colocar outros elementos que sirvam de conexão para aquela pessoa que não tem contato com a cultura, para que fique mais fácil dela se aproximar dali. É igual, por exemplo, quando vai trazer às vezes um restaurante, alguém vai abrir um restaurante baseado em culinária de outro país, aqui no Brasil, é comum que eles não tragam exatamente a culinária 100% igual é lá naquele país de origem para o Brasil. Porque o gosto é muito diferente, as preferências são muito diferentes, e se você já trazer direto, o público não está acostumado com aquilo, vai ser tão diferente que não vai ser bom. Então é muito comum os restaurantes meio que adaptarem os pratos de outra região para o gosto brasileiro, para ficar mais fácil da pessoa, para chamar a atenção, né? Porque senão a pessoa vai lá, come, acha aquilo totalmente estranho, um sabor totalmente exótico e não volta mais. Então sempre tem essa abrasileirada. Da mesma forma que esses elementos de outra cultura, quando vêm para o Brasil, precisam ser abrasileiradas para poder cair no gosto do público, a cultura local de algum país, seja do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, de algum país europeu, africano e por aí vai, para chegar no mundo, nos outros locais, elas precisam ser, digamos assim, entre aspas, globalizadas. Precisa ter elementos que é comum no país todo.
Então você tem um exemplo de jogos mesmo, que a gente vê essa questão de inserir elementos da cultura de um país em algo mais, digamos, global, que é mais fácil de assimilar. A gente tem, por exemplo, os jogos de Ninja Gaiden, por exemplo, ou Shinobi e outros. Você tem jogos que têm elementos da cultura local, cultura japonesa, porém são jogos que se passam num contexto que dá para todo mundo entender. Então você tem, no caso do Ninja Gaiden, você tem um ninja, você tem lá coisas da cultura japonesa, mas que se passa num ambiente urbano, de cidade, de confronto, tudo mais. Que é coisa que a gente já está acostumado com os filmes, com as séries e por aí vai. Não é uma coisa assim, o ninja lá na vila feudal, que a gente não tem esse entendimento de como que funciona. Mas ele está inserido, aqueles elementos são repaginados para um contexto mais global que as pessoas consigam entender. Outro exemplo é o jogo Hagane. O jogo Hagane é um jogo que você controla um robô e os elementos todos, os elementos visuais, o personagem e tudo mais, tudo é inspirado na cultura japonesa também. Então você tem o próprio robô que você controla, nada mais é do que um samurai robô. E os inimigos também são samurais, ninjas. Tem até umas máquinas que ficam voando, que elas têm meio que o formato daqueles templos japoneses e tal. Então são elementos da cultura, de uma cultura local, que foi adaptado num jogo de ação, no caso, que na época o Hagane é de Super Nintendo, é um tipo de jogo comum, né? Jogo de ação, andar e dar porrada para todo lado, adaptado para um contexto de jogo que as pessoas estão acostumadas, e ele tem uma pegada meio cyberpunk, meio pós-apocalíptico, que é uma temática que é mais fácil de ser digerida pelo público em geral. Você faz um jogo cyberpunk, pós-apocalíptico, o mundo todo joga. Não é uma coisa assim que é exclusivo de uma região. Mas os elementos ali dos samurais e tal é de uma região, mas foi mesclado com essa questão de jogo de ação e pancadaria, com elementos cyberpunk, pós-apocalíptico. Aí fica mais fácil das pessoas se interessar por aquilo. Então é uma forma de você introduzir elementos da cultura, porém não tão explícito, tão direto, mas de uma forma mais suave, que a pessoa chega ali e vai vendo um ou outro elemento ali da cultura. Que é o que acontece nos filmes também, né? Você via muitos... nos anos 90, anos 80, 90, era muito comum filmes de ação, filmes hollywoodianos, introduzindo elementos orientais. Então você tem tipo aquele filme O Grande Dragão Branco, Karate Kid, dentre outros que existem, que se passa num contexto mais urbano, mais moderno, que no caso se passa nos Estados Unidos, né? Mas que tem esses elementos, que introduz esses elementos de outra cultura. Então dá para fazer isso. Então dá para colocar a cultura brasileira mesmo em jogos que vá ser vendidos lá fora, para um público externo. Então isso é possível sim. Precisa de empenho, misturar, estudar bem a situação e colocar. E você não precisa necessariamente fazer um jogo de ação e porradaria onde você utiliza um saci e um curupira. Não é isso que eu estou falando. Você pode usar elementos do nosso cotidiano mesmo. Porque quando a gente fala em cultura brasileira, a gente não está falando só do folclore e das lendas.
a gente fala da situação atual mesmo, do nosso dia a dia como brasileiro, das coisas que acontecem hoje, não da lenda, da fantasia. Mas você pode colocar elementos que a gente está acostumado. Quais são esses elementos? São as músicas que a gente escuta, ou as músicas regionais que são tocadas, ou músicas, estilos de influência que influenciam a música brasileira. Bom, tem o chorinho, o samba, tem a música nordestina, a música do sul. São estilos que, mesmo que no contexto de atualidade, ainda assim tem uma grande influência na música brasileira como um todo. Então você não precisa pegar somente elementos que fazem parte, mas não está no nosso dia a dia. Você pode colocar elementos que está no nosso dia a dia também como brasileiro. A arquitetura, a música, os nossos costumes e por aí vai. Aquilo que a gente vê realmente no nosso dia a dia. Um exemplo de produção que tem pego elementos da cultura brasileira, mais propriamente da cultura nordestina, e misturado com uma temática diferente, é um ilustrador que eu não lembro o nome, vou ver se eu acho aqui na internet. Ele meio que criou a ideia do que é chamado de cyber-agreste. Ele pega elementos, vamos ver aqui se eu encontro o nome. Sim. É o Vitor, sobrenome dele eu não sei pronunciar. Vitor Widergram, alguma coisa assim, Widergram. Mas vamos chamar só de Vitor. É esse mesmo, é o nome do artista. Então ele misturou elementos cyberpunk com elementos da cultura nordestina. Então você tem, por exemplo, cangaceiros misturados com elementos high-tech, elementos futuristas. E ele faz várias ilustrações, é muito interessante mesmo. Dá muita vontade de adquirir um pôster para colocar na parede, de tão interessante que é. Porque mistura essa questão regional da cultura brasileira com o futurista, o cyberpunk. E fica muito interessante mesmo. Então a gente tem elementos da cultura brasileira que lá fora talvez eles não entendam, não conheçam, mas o elemento cyberpunk todo mundo conhece. Então é uma forma de levar a cultura brasileira para uma compreensão mais global através do elemento cyberpunk e fazer com que as pessoas conheçam. Existe essa vantagem, né, que quando você leva elementos da cultura brasileira dessa forma, você faz com que as pessoas conheçam mais a cultura brasileira, venham até mesmo a pesquisar sobre aquele assunto e ao mesmo tempo você está criando algo inédito. Igual, por exemplo, esse caso aqui do cyber-agreste, né, que é a mistura da cultura nordestina, ali dos cangaceiros, do cangaço, com o cyberpunk. O cyberpunk a gente já viu muita coisa, tem muito elemento cyberpunk por aí, variações e tal, que mistura essa questão futurista. Mas essa visão da cultura nordestina, do cangaço, com o cyberpunk é algo inédito. Pelo menos para mim é algo inédito. Eu nunca tinha visto essa proposta. E é uma ideia, as ilustrações que a gente vê aqui é um tipo de ilustração que, se uma pessoa de fora vê, ela cria o interesse. Porque tem muito presente, não é só aquela coisa que só o brasileiro entende. Os elementos que fazem parte da cultura brasileira é mais fácil do brasileiro identificar.
Mas como tem muito presente também a questão do tecnológico, do cyberpunk, é fácil de uma pessoa de fora que não conhece a cultura brasileira entender a imagem. Ela vai entender a imagem, vai ver que é diferente, talvez ela não associe com a cultura brasileira, mas ela vai entender. Porque esse é o desafio quando você faz algo para fora. É fazer com que, mesmo a pessoa não referenciando aquilo com a cultura brasileira, ela tenha interesse por aquilo. E aí como você faz? Coloca elementos, mistura com elementos que são mais comuns na sociedade como um todo. Como o cyberpunk, o futurista e por aí vai. Então você mistura os elementos, um elemento que já é mais conhecido mundialmente, com um elemento regional. Porque aí você leva, fica mais fácil da pessoa entender, né, do que se trata. Imagina que você vai lançar um refrigerante no mercado. Se você for lançar o seu refrigerante no mercado com uma embalagem totalmente diferente, que ninguém conheça, as pessoas não vão identificar que aquilo é um refrigerante. Suponha que você faça um refrigerante totalmente moderno, novo, com frutas diferentes, mas aí você também quer mudar a garrafa, coloca uma garrafa grande que parece uma garrafa de amaciante, por exemplo, com aquela haste de segurar. As pessoas vão passar em frente e vão achar que é amaciante. Elas nunca vão parar para pensar que aquilo é um refrigerante. Ela não vai parar para ler aquilo. Ela vai pensar, nossa, é um amaciante novo. Então você tem que colocar ali numa garrafa que mostre, que a pessoa bata o olho e pensa, ó, aquilo é um refrigerante. Beleza, que refrigerante é esse? Ah, é um refrigerante diferente, é um refrigerante novo. Mas ela entende o que é numa primeira visão. É meio que essa ideia. Você coloca elementos da cultura regional, cultura brasileira, mas a garrafa da coisa tem que ser de tal forma que o público externo entenda. E nos jogos isso é fácil de colocar. Igual, por exemplo, o jogo Hagane que eu falei. Depois você procura e sabe sobre esse jogo. Que é um jogo de ação, cyberpunk, mas que tem toda uma pegada oriental de ninjas, samurais e por aí vai. Então, assim, dá para colocar a cultura brasileira, só que você tem que conhecer de fato a cultura brasileira. Porque muitas pessoas pensam, jogo que tem elementos da cultura brasileira é ruim. Mas é porque tem a cabeça muito fechada e acha que cultura brasileira é só saci, curupira naquela visão que a gente tinha quando era criança. E não é bem assim. A cultura brasileira é muito mais ampla, muito mais rica, tá no nosso dia a dia, é o nosso jeito de viver, é as músicas que a gente escuta, a maneira com que a gente se veste, as coisas, a comida que a gente come, as frutas, os alimentos da nossa região, tudo isso representa a nossa cultura. Não é só aquilo que é o tradicional, aquilo que é, digamos assim, festejado, como festa junina, carnaval, coisas muito pontuais, digamos assim. Mas é o nosso dia a dia. E dá para fazer coisas interessantes, sim. O problema é que muitas vezes as pessoas que querem colocar a cultura brasileira colocam o clichê do clichê e quer colocar aquele elemento cultural direto sem buscar mesclar com outro elemento que fica mais fácil das pessoas que não entendem aquela cultura assimilar. Porque, por exemplo, como eu disse, o Brasil é muito grande, tem uma variedade cultural muito grande. Então tem coisas que o próprio brasileiro não vai entender porque é algo muito regional. Então não tem como você querer que o próprio brasileiro entenda a cultura brasileira local. Você tem que colocar elementos que faça com que esse elemento regional fique mais fácil de ser compreendido, seja mais compreensível
para as outras pessoas, tanto outros brasileiros que estão inseridos em outra cultura, quanto pessoas de outros países. Então é possível sim, mas é preciso pensar também, conhecer a cultura brasileira, os elementos, gostar também, porque não adianta você pensar, vou colocar elementos da cultura brasileira, mas eu não gosto, mas eu vou colocar por colocar. Não funciona. Você tem que gostar desses elementos, tem que ter uma certa afinidade. Mas você precisa conhecer. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Então busque conhecer a cultura brasileira, os elementos, as músicas, as variedades de músicas. Não fica preso naquela ideia de que determinado estilo de música é só tal coisa. E às vezes não é, tem muito mais ali se você for pesquisar. Os estilos de música brasileiras tem uma variação muito grande. Então você pega um estilo musical, daquele estilo musical você tem uma variação gigantesca daquele estilo. Vai ter coisas boas, vão ter coisas ruins, mas você precisa ir atrás para entender o que é aquilo. Não é só pegar, observar e falar, não, é bom ou é ruim. É bom, é ruim, beleza. Mas o que é isso? De onde que veio isso? Quais são as influências? Por que disso? Então tentar entender a própria cultura brasileira. Então eu acho que falta um pouco disso também, do próprio brasileiro entender a cultura. Entender o que é a cultura da sua região, a história, o que aconteceu. Porque às vezes você pensa, isso aqui não tem graça nenhuma, isso é bobagem. Mas porque você tem um conhecimento muito vago, muito limitado daquilo. Às vezes você vai pesquisar as coisas e algo que você pensava que não tinha graça nenhuma tem um fundamento, tem uma história fantástica por trás, ou uma história trágica, mas uma história, não é uma coisa à toa. Então buscar conhecer mesmo as coisas. Uma coisa que eu sempre falo, quem quer fazer jogo bom, tem que buscar conhecer as coisas. As pessoas às vezes pensam, eu não tenho ideia de história para jogo, eu não tenho ideia do que fazer. Mas a pessoa às vezes não está tão presa ali no que chega fácil para ela, no que está no hype, que ela não vai ter ideia. Toda a ideia que ela tem, alguém já teve. Se os únicos filmes que você assiste são os filmes dos lançamentos, os únicos jogos são os jogos dos lançamentos, as únicas ideias que você vai ter vão ser ideias parecidas, inspiradas naquilo, e logo vão ser ideias parecidas com ideias que todo mundo tem. É por isso que lançou GTA, aí, na verdade o GTA tem muito tempo, né? Mas aí lança um GTA novo, aí todo mundo quer fazer um jogo parecido com GTA, com mundo aberto, isso e aquilo. Aí alguém faz um filme assim assado, aí todo mundo quer fazer uma história que também tenha elementos parecidos. Então quando algo está muito em evidência, tem mais pessoas olhando para aquilo e mais pessoas se inspirando naquilo. É igual quando lançou God of War, que tem aquela questão da câmera lenta e tal, aquela mecânica rápida de girar ali a espada, sei lá o que é aquilo. A quantidade de jogo que lançou meio que inspirado naquilo é muito grande. Então, assim, quando você só olha para o que está todo mundo olhando, todo mundo vai estar pensando basicamente a mesma coisa. Hoje se fala muito das bolhas, né? É meio que isso, a bolha ela não é só em relação à notícia, em relação à política. Mas a gente pode dizer que tem bolha cultural também, bolha de ideias, né? Quando você só vê os filmes do momento, as coisas que tá ali no hype, você vai pensar como todo mundo, porque são essas coisas que a gente absorve que vai formar a nossa forma de pensar, nossas ideias, as inspirações que a gente vai tendo. E se você fizer tudo igual a todo mundo, ter contato só o que vem fácil e que todo mundo tem,
você vai ter ideias iguais a de todo mundo. Então busque conhecer outras culturas, começando pela cultura da sua região. Você conhece a história da sua cidade ou do seu estado, conhece a origem das histórias, dos costumes. Busque conhecer um pouco mais sobre a sua região, sobre o seu estado. Conheça a cultura de outros estados. Passe a escutar músicas diferentes, estilos diferentes. E evite pegar aquilo que é principalmente em relação à música, que aí você pensar, eu vou ouvir tal estilo. Aí você já vai naquilo que é o que está todo mundo escutando e tal, e nem sempre é o que é o de melhor qualidade. Mas selecione bem e busque conhecer. Ter esse repertório cultural. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse episódio, que é uma reflexão, né? É meio que um convite por buscar conhecer as coisas, por abrir um pouco mais a mente e tentar entender culturas diferentes, músicas diferentes, pessoas com ideias diferentes, porque às vezes a gente tem um preconceito, né, um conceito prévio daquilo por ignorância mesmo. A gente não conhece, nunca leu, não sabe da história, não entende o contexto e já cria uma ideia vaga e equivocada das coisas. Então, conheça, assimile, tente entender, porque isso só vai te engrandecer. Nunca vai ser uma perda de tempo. Você parar para entender outras culturas, escutar músicas diferentes, artistas, conhecer o trabalho de outros artistas, de outros desenvolvedores, jogar jogos diferentes, que não seja só ali os lançamentos, tudo isso vai te enriquecer, aumentar seu repertório cultural e fazer você crescer não só profissionalmente, mas principalmente como pessoa também, porque isso é muito importante. A gente desenvolve jogos, a gente busca aprimorar nossas habilidades, nossos conceitos, nossas ideias profissionais ali do nosso ofício de criação de jogos, mas a gente tem que também evoluir como pessoa, né? Não adianta você ser o melhor desenvolvedor de jogos e ser uma péssima pessoa. Ninguém vai querer estar do seu lado, dificilmente você vai ter algum apoio. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube, assine o nosso podcast no Spotify ou outras plataformas que você goste de utilizar para escutar podcast. Deixa aí sua estrela, seu coração, sua avaliação aí de onde você está escutando esse podcast. E é isso aí. Eu sou o Jefferson Dias e nos vemos então numa próxima. Até mais!